E aí, galera, tudo bem? Então, a gente está continuando o nosso conteúdo, né? Nós terminamos aí a aula sobre polaridade e ela é muito importante para a gente poder falar sobre as forças que ocorrem entre as moléculas. Então, se você perdeu essa aula, se você não viu ainda, ou se você ainda não entendeu como é que funciona essa questão da polaridade entre as moléculas, volta lá na nossa aula anterior, revisa ela, faz anotação, porque sem ela isso aqui não vai funcionar. Se você ainda está com muita dúvida, me procura para eu poder te ajudar. Mas eu só consigo falar de força intermolecular com você se polaridade estiver em dia. E não é difícil, né? Eu passei uns esquemas ali bem fáceis para vocês lembrarem. Então vamos lá? Vamos começar. Então, quando a gente fala dos compostos que nós conhecemos, geralmente em condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de condições ambiente, nós temos diversos estados físicos. Se eu estiver falando dos compostos iônicos, eles só são encontrados no estado sólido. Agora, se a gente falar dos compostos moleculares, eu tenho os três estados físicos. Então, o que vai determinar, né, o estado em que se apresenta cada uma das minhas moléculas ou das minhas substâncias são as forças que nós vamos trabalhar agora. Vocês vão ver que a proximidade entre as moléculas, né, vai fazer ocorrer um tipo de atração aí que a gente determina a partir de alguns nomes bem específicos. Então, quando a gente está falando de força de atração, são essas forças, ou também agora chamadas de forças de coesão, são elas que são responsáveis pelos estados físicos da matéria. Então, pensa lá, eu tenho o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, no estado sólido, nós já trabalhamos isso lá no começo do ano em matéria, e nós sabemos que as moléculas, as partículas que fazem parte desse tipo de estado físico, elas estão muito próximas. Então, essa proximidade cria uma atração, né? Elas só estão próximas porque existe essa atração entre as moléculas. Agora, quando eu vou criando um certo distanciamento entre essas moléculas, eu vou mudando o estado dela. Então, as moléculas do estado líquido, as partículas do estado líquido, elas não estão tão grudadas como no estado sólido, elas têm um grau de afastamento, né? Elas estão no intermediário entre as forças de atração. Agora, quando eu aumento mais o grau de proximidade dessas moléculas, dessas partículas, eu estou mudando o estado físico novamente com um estado físico que tem um grau maior de liberdade, que é o que nós chamamos do estado gasoso. Então, o que determina essa aproximação, né, essa atração entre essas moléculas, é o que a gente chama de forças intermoleculares. Então, as forças intermoleculares, elas agem entre moléculas. Então, entre as moléculas pode haver uma alta atração, uma alta coesão, como no estado sólido, ou um afastamento, como no estado gasoso. E é isso que a gente vai determinar isso para cada uma das forças intermoleculares, que vai ser dividida em duas aulas. Então, para a gente começar a falar de forças intermoleculares, a gente tem que falar do cara que foi o responsável pelo conhecimento dessas forças, que foi o físico Van der Waals. Então, ele antigamente a química ela só apareceu a partir de 1896. Então, antes disso, os físicos trabalhavam e estudavam essa parte de interações. E foi num desses estudos, né, que Van der Waals, a partir do estudo dos gases, da equação de estado dos gases, ele percebeu que quando diminuísse a pressão, ele propiciava um afastamento das partículas. Se ele aumentava a pressão, essas partículas agora se aproximavam. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Então, esse afastamento ou essa aproximação foi determinado a partir de forças que tinham esse poder de atração sobre as moléculas, né? Ocorriam entre molécula e molécula, por isso que hoje são determinadas de forças intermoleculares. Mas antigamente, porque ele foi o primeiro responsável a determinar que existiam essas forças, foram chamadas de interações de Van der Waals. Essas interações hoje são conhecidas quatro, então a gente tem quatro definições aí
4 subdivisões para as nossas forças intermoleculares, que é a dipolo induzido, a dipolo instantâneo dipolo induzido, a dipolo-dipolo e as ligações de hidrogênio. Nessa aula, nós vamos ver dipolo induzido e vocês vão ver que elas recebem outros nomes. E para a próxima aula, nós veremos as 3 últimas forças intermoleculares. Então, a primeira força que nós vamos falar aqui nessa aula é sobre as forças de London, que também eram conhecidas como forças de dipolo induzido. O que isso quer dizer? Essas forças, essa interação, ela ocorre quando uma molécula apolar é atraída por outra apolar. Então, lembra lá da aula de polaridade, que as moléculas que são apolares, elas não têm carga, né? Elas não têm polos. Por isso que elas são chamadas de apolares. Elas recebem justamente o nome de dipolo induzido porque eu tenho que induzir que ocorra um polo, que ocorra aí um aparecimento dessas cargas para que haja atração entre elas. Essas forças são as mais fracas das forças intermoleculares. Então, são forças que são fáceis de quebrar, que são forças fáceis de separar. Então, por isso que elas recebem esse nome. Essa polaridade que falta para elas é criada a partir de um dipolo. Você está induzindo que um polo ocorra entre essas moléculas. Como que nós fazemos isso? Para que eu possa criar um polo de atração entre essas moléculas, eu tenho que aumentar a pressão do meu sistema e diminuir a temperatura. Porque se eu aumento a pressão do meu sistema, essas moléculas agora elas vão se aproximando. Então, antes, onde não tinha atração, agora eu criei essa atração porque eu diminuí o afastamento entre elas. Então, quando eu aproximo as moléculas, eu automaticamente estou criando uma atração. Isso que é induzir um dipolo. Com o aumento da pressão, eu aproximo essas moléculas, né, e diminuindo a temperatura, eu favoreço com que isso aconteça, porque se eu diminuo a temperatura, elas não estão em agitação. Então, agora elas estão se aproximando e com essa aproximação, elas vão sentir uma atração maior e a partir daí elas têm uma interação, que é o que a gente chama de força intermolecular, né? Onde que ocorre isso? Então, quando falar lá de derivados de petróleo, isso é muito importante para o pessoal que está no terceiro ano trabalhando com compostos orgânicos também. Quando eu falo de derivados dos petróleos, os hidrocarbonetos e nas vitaminas, que são questões que aparecem no Enem a partir desse contexto, eu estou falando de forças de London ou de polo induzido e de polo induzido. Então, são as nossas forças mais fracas, só ocorrem com moléculas que são apolares. Então, lembrem lá do que são essas moléculas apolares. E aí eu tenho uma necessidade de criar um dipolo, de criar um polo de atração, e eu faço isso aumentando a pressão e diminuindo a temperatura do meu sistema, porque dessa forma eu estou diminuindo o afastamento, eu estou aproximando as minhas moléculas e com essa aproximação elas sofrem uma atração maior e aí conseguem fazer uma interação. Ok, pessoal? Para essa aula nós vamos até aqui. Na nossa próxima aula nós veremos o restante das forças intermoleculares. Então, até a próxima!